Continuamos com o livro de Ezequiel e agora o capítulo 5. E neste capítulo nós vamos ver que Deus pediu algumas coisas estranhas para Ezequiel. Por exemplo, ele deveria rapar o cabelo, dividir em duas partes, né? E pegar os pelos da face também, dividir em partes iguais. Alguma parte ele tinha que queimar, um terço da barba ele tinha que cortar com espada. Ou depois lançar ao vento algum pouco desses pelos. E alguns ele tinha que queimar, né, jogar dentro do fogo. Tudo tem um simbolismo especial. Isso mostrava o que aconteceria com o povo de Israel. Seriam queimados, cortados à espada, iriam sofrer muito. Você e eu não precisamos sofrer. Minimize o sofrimento de alguém, mande esse conteúdo para outra pessoa. Agora, filho do homem, apanhe uma espada bem afiada e use-a como navalha de barbeiro para ter a sua cabeça e a sua barba bem rapada. Depois tome uma balança de pesos e o seu cabelo você deve repartir. E quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, então queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade, pegue um terço e corte com a espada e coloque ao redor de toda a cidade. E espalhe um terço ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada, a este povo eu aterrorizarei. Mas umas poucas mechas do cabelo você deve apanhar e nas dobras de sua roupa esconda-as, coloque-as por lá. E destas ainda pegue algumas e ao fogo serão tirados, para que no fogo eles sejam totalmente queimados. Dali para toda a nação de Israel, um fogo se espalhará. Assim é o soberano Senhor, é o nosso Deus que está a falar. Esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, contra as minhas leis, ela se revoltou, e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações, muito pior ela se tornou, porque ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor, e os preceitos deles são sempre muito corretos. Você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos e as minhas leis você não guardou, e os padrões das suas ações ao redor você nem mesmo alcançou. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei um castigo à vista de todas as nações também. Por quê? Por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Eu farei com você, o que jamais eu fiz e nem jamais com outra nação eu voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os próprios filhos os pais comerão. E os filhos comerão os pais, será terrível a situação, dispersarei aos ventos os seus sobreviventes e castigarei, sim, castigarei essa má nação. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por meu santuário ter contaminado, com suas imagens que tenho detestado e com as suas práticas repugnantes, eu retirarei o meu favor. Sim, não olharei com piedade para ti, e poupado você não será. Um terço de seu povo morrerá de peste ou de fome dentro de seus muros, essa nação perecerá. Um terço cairá pela cidade, pela espada fora da cidade, e o outro terço aos ventos eu dispersarei, e com a espada em punho eu a perseguirei. Então a minha ira cessará, e contra eles diminuirá a minha indignação, e eu serei vingado mediante essa tão terrível situação. E quando a minha ira sobre eles enfim estiver esgotado, saberão que eu sou o Senhor, e segundo o meu zelo é que eu tenho lhes falado. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quanto por você passarem. Você será uma nação desprezível. Você será motivo de desprezo e de escárnio, e de advertência você servirá, e de causa de pavor às nações ao redor, com indignação e violência, quando você com ira eu castigar, porque eu o Senhor falei, quando eu atirar em você as minhas flechas mortais,
as minhas flechas destruidoras e as minhas flechas de fome de ais, eu atirarei para destruí-la. E a sua fome e o seu sustento eu aumentarei e também cortarei. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que com seus filhos acabarão. A peste e o derramamento de sangue, males terríveis, terríveis alcançarão. E trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Então preste bastante atenção. Queridos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deus é amor, sim. O povo de Israel foi tirado lá do Egito para ser o povo de propriedade de Deus. E eles vieram sempre ficando contra Deus, sempre obstinados, sempre teimosos. E Deus foi chamando a atenção. Mandou profetas e mais profetas, reis, juízes, até que chegou um dia que Deus falou, não tem como mais. Eu não tenho mais como fazer nada, porque vocês serão entregues às suas próprias escolhas. Para nós também é desse jeito. Deus chama, o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração, vai falando, mas vai chegar um dia que Deus diz, olha, dá mais não. Vocês querem se perder? Então eu entrego vocês. Eu não quero ser entregue para o mal. Eu não quero perder minha salvação. Você também não, né? Então se grude em Jesus. Aceite a salvação que Ele te oferece e através da Bíblia, aprenda a seguir Jesus e ser reavivado todo dia. Que Deus te abençoe.